Oi pessoal, tudo bem? Hoje para mais direito com elas, conforme prometido, eu prometi no Facebook. Hoje a gente vai falar sobre uma questão do último exame de ordem ocorrido nesse domingo, o exame 28 do exame de ordem, que falava sobre regime de bens e eventual sucessão do cônjuge. Então vamos dar uma olhada por que deu tanta polêmica? Muito bem, pessoal. A questão que trata do patrimônio, do regime de bens e da eventual sucessão do cônjuge, para mim chegou com uma questão 35 da prova branca. Então, se eventualmente fez outra prova, eu estou falando da questão 35 da prova branca, que trata sobre o regime de bens. Eu vou fazer uma leitura rápida com vocês. Flora e Carlos pretendem contrair matrimônio. Flora tem 65 anos e Carlos 66. Por se tratar de segundas núpcias do futuro casal e já terem filhos oriundos de relacionamentos anteriores, eles não pretendem se tornar herdeiros um do outro e tampouco comunicar seus patrimônios. Diante do desconhecimento dos efeitos sucessórios do casamento, Flora e Carlos buscam um aconselhamento jurídico sobre a possibilidade de sua pretensão. Assinale a opção que indica a resposta certa dada pelo advogado consultado. Letra A. Em razão da idade de Carlos, o regime de bens será o da separação obrigatória, o qual afasta a possibilidade de futuro casal ser herdeiro um do outro. Essa não poderia ser, porque a separação obrigatória ela acontece quando a pessoa tem mais de 70 anos ou quando existe alguma causa suspensiva para que o casal não se case efetivamente. Não é considerável que se case. Então a A não poderia ser. Letra B. O futuro casal deverá optar pelo regime da separação convencional de bens, que permitirá a exclusão da qualidade de herdeiro de Flora e Carlos. Já sabemos que não é verdade, que o artigo 1829 diz que o cônjuge será herdeiro em concorrência com os descendentes desses regimes e apenas não será herdeiro no regime da separação obrigatória de bens. E que ele é herdeiro na separação convencional e não na separação obrigatória concorrendo com os descendentes. Então essa aqui também não poderia ser, porque não existe essa exclusão. O problema toda essa questão está nas letras C e D. A letra C diz: o cônjuge, no ordenamento jurídico brasileiro, sempre será herdeiro necessário, independentemente do regime de bens. E a D, o ordenamento brasileiro, não oferece alternativa para a pretensão do futuro casal. Então, vamos ao que interessa, né, pessoal? Nós temos aí o problema dos regimes de bens, da separação de bens, né? Temos a separação obrigatória convencional e a questão do cônjuge ser ou não ser herdeiro. A letra C, ela afirma que o cônjuge sempre será herdeiro necessário, independente do regime de bens. Vejam, essa alternativa que muitos marcaram como correta, e realmente essa afirmativa está correta, é o que diz o artigo 1845 do Código Civil. 1845 diz assim: são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Portanto, ele não menciona nenhum tipo de regime de bens, então o cônjuge será sempre, sim, herdeiro necessário. Então, o texto da letra C está correto. Entretanto, a pergunta e o questionamento, o enunciado dessa questão 35 diz: marque a alternativa correta de acordo com a informação que foi passada pelo advogado, ou seja, qual é a informação a ser passada para o cliente com relação à pretensão deles. Qual é a pretensão dos clientes? Eles querem um regime de bens que permita que ambos sejam excluídos do regime, ambos sejam excluídos da sucessão um do outro, ou seja, eles não querem que um seja sucessor do outro no caso de falecimento. Então, a pergunta deles, direcionada ao advogado, é: qual seria o regime que eu poderia escolher para que eu e o meu marido, ou minha mulher e eu, não sejamos herdeiros um do outro? Então, o questionamento foi esse. Então, a letra C, o texto da letra C está correto. Realmente, o cônjuge será herdeiro necessário em qualquer regime de bens. Não existe uma possibilidade de eu excluir como herdeiro necessário o cônjuge. O que acontece é que, embora ele seja herdeiro necessário, em alguns casos, e exclusivamente quando existem descendentes, o cônjuge, embora herdeiro necessário, não herde em concorrência com os descendentes. Então, 1829 diz: recebem herança os descendentes em concorrência com o cônjuge. Veja, de cara ele já diz que o cônjuge é herdeiro junto com os descendentes. Mas não haverá o recebimento da herança, mesmo sendo ele herdeiro necessário, nos casos de comunhão universal de bens. Aí ele, embora tenha a qualidade de herdeiro necessário, não concorrerá com os descendentes, ou seja, na comunhão universal ele já é meio e não será, nesta situação, herdeiro, não herdará neste caso, não perdendo a qualidade de herdeiro necessário.
Mas entre descendente e o cônjuge, o legislador entendeu que na comunhão universal, por ser meio de tudo, incluindo aí os bens particulares, claro, ele não deveria concorrer como descendente. Então, comunhão universal não concorre. Separação obrigatória de bens, não concorre. Ou na comunhão parcial de bens, não havendo bens particulares. Então, se eu tenho a comunhão parcial de bens, eu já sou meio dos bens comuns e não existem bens particulares, eu não concorrerei com os descendentes. Na comunhão parcial de bens, havendo bens particulares, eu serei meio dos bens comuns e herdeiro dos bens particulares. Então, veja, em momento nenhum, o cônjuge perdeu o status de herdeiro necessário. Porém, nessas condições, ele não concorrerá com os descendentes. Mas ele não perdeu a qualidade de herdeiro necessário. Então, é verdade, de acordo com a letra C, que não existe regime de bens que exclua o cônjuge de ser herdeiro necessário. Não existe esse regime. Então, essa afirmativa está correta. Entretanto, pelo enunciado, você deveria apontar a letra que indicava o aconselhamento correto dado pelo advogado. E a letra D diz que não existe no nosso ordenamento brasileiro atual um regime que permita a exclusão do cônjuge da herança, né? Então, ou seja, não existe nenhum regime de bens que possa atender ao pedido do casal. Então, embora a letra C, o texto esteja correto, a afirmativa lá da letra C é do 1845, está correta, a letra D é a que melhor atende. Agora, evidentemente, pessoal, marcada no gabarito pela ordem foi a letra D, que realmente não existe regime de bens no Brasil atualmente que possa permitir a exclusão do cônjuge como herdeiro. Ele não perde a qualidade de herdeiro necessário, ele não pode ser excluído, né? Ele é um herdeiro necessário. Então, embora a letra D atenda melhor ao que foi pedido, a letra C traz uma afirmativa correta. E dentro disso que é possível que vocês possam recorrer, requisitando a anulação da questão. Porque realmente a letra C traz uma afirmativa correta. É como se dissesse, aliás, pessoal, veja bem como é coerente, é como se a letra C justificasse a letra D. Veja, a letra C diz: o cônjuge será sempre herdeiro necessário independente do regime de bens. Verdade. E a letra D diz: não existe no nosso ordenamento um regime capaz de excluir o cônjuge como herdeiro. Então, é como se eu dissesse que não existe regime de bens capaz de excluir o cônjuge, porque, letra C, o cônjuge sempre será herdeiro necessário. Então é como se a letra C justificasse ou explicasse a letra D. Por isso e por essa confusão no sentido da questão, foi mal formulada efetivamente. A letra C traz uma afirmativa verdadeira. A letra D foi marcada porque realmente é o que melhor atende, porque a explicação, se você me pergunta, eu sou advogada, você é o meu cliente, chega, tem algum regime de bens que eu posso usar para excluir o meu marido ou a minha mulher em caso de falecimento, da herança? Não existe hoje no ordenamento jurídico brasileiro nenhum regime capaz de excluir o cônjuge da sucessão. Eu não tenho como. Então, por mais que exista separação de bens e tudo mais, existem decisões nos tribunais, algumas decisões, diga-se de passagem, entendendo que se o regime é o da separação de bens, ele não participaria da sucessão, mas são decisões isoladas. A lei diz que não, mesmo na separação convencional de bens, o cônjuge é herdeiro. Portanto, não existe até o momento nenhum dispositivo no ordenamento jurídico capaz de excluir o cônjuge da herança. Então, por tudo isso, vocês têm aí um caminho para a anulação da questão, que realmente foi mal formulada. A letra C traz uma afirmativa verdadeira, a letra D explica o questionamento, né, feito pelo casal para o advogado. Então, em função dessa confusão toda, e principalmente baseada no artigo 1845, que diz que o cônjuge é herdeiro necessário, e o 1829, que fala dos casos em que ele concorre com os descendentes ou não concorre, é que você vai poder pedir a anulação da questão em função de induzir o aluno, o examinando a erro, no momento em que ele vê a alternativa C como uma afirmativa verdadeira, embora não a mais adequada para responder o questionamento do cliente. Mas, pelo texto mal formulado, essa questão deveria ser anulada. Então, vocês podem aí providenciar, fazer o seu recurso e tentar, porque eu acredito eu, que existe uma grande possibilidade dessa questão ser anulada por conta dessa confusão toda entre pode ou não pode ser herdeiro e o texto da letra C e da letra D. Certo, pessoal? Espero ter respondido o questionamento, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, deixe a sua curtida, não deixe de divulgar o nosso canal para os seus amigos, para os seus colegas de classe. A gente está sempre trazendo dicas para o exame da ordem, dicas para o dia a dia do advogado, até para as pessoas leigas, tentando explicar um pouquinho o que é o mundo do direito.
Nós estamos chegando aí, estamos com mais de 5.500 inscritos, queremos chegar aos 6.000 inscritos antes do fim do ano e a gente conta com você para isso. Beleza, pessoal? Um beijo, a gente vê na semana que vem. Tchau!